Torcedores do Botafogo já estão dizendo por aí que vai amassar o Palmeiras no Mundial de Clubes, irmão. Eu quero enfrentar o Palmeiras. Nós sofremos o gol propositalmente. Para encarar vocês, nós vamos humilhar vocês. Engana-se você que pensa que só os botafoguenses estão com essa soberba toda. Cara, a mídia esportiva em peso como favorito contra o Palmeiras, cara. Eu acho que em termos de motivação, talvez o Botafogo chegue um pouquinho melhor. O Botafogo é muito melhor que o Palmeiras. Mas afinal, é assim mesmo que a gente gosta. Quanto mais soberbos, quanto mais achar que já ganhou. E eu espero muito, mas muito mesmo, que os jogadores do Palmeiras vejam a torcida do Botafogo e a reação da mídia dizendo que o Botafogo são favoritos e tomem vergonha na cara e joguem com tudo. Porque é assim que a gente gosta, é nas dificuldades que o Palmeiras se sobrepõe. Separei uns vídeos aqui pra gente reagir, pra gente ver o que a mídia tá falando aqui sobre Palmeiras e Botafogo e depois a gente tira a nossa própria conclusão, beleza? Bora ver. Difícil. E olha que eu não sou de muro não, mas... Obrigado. É que assim... É que o Botafogo ele teve 2 europeus. Eu acho que em termos de motivação, talvez o Botafogo chegue um pouquinho melhor. Porque ele hoje sofre uma derrota pro Atlético de Madrid, jogando com o regulamento embaixo do braço, tomando o gol aos 42 do segundo tempo, resistindo e fazendo um bom comecinho de jogo, 25 minutos bons, competindo, até o gol do Griezmann. As 2 chances mais claras do jogo, e muito claras, tá? Foram muito claras. Grandes defesas do jogo, né? Foram do Botafogo, 2 grandes defesas do Oblak, numa finalização do Savarino cara a cara do primeiro tempo, numa do Igor Jesus do segundo tempo. O Botafogo conseguiu o resultado sul-americano mais inacreditável e expressivo da competição até aqui. E o Palmeiras fez o pior jogo de brasileiro na competição até aqui. Então, num confronto tão igual, às vezes é um detalhe de motivação, um detalhe mental, emocional que pesa. Eu acho que nesse aspecto é o Botafogo, mas assim, tantinho à frente, é muito difícil. É muito difícil porque são times que jogam cada um dentro da sua proposta, mas eu acho que vão fazer um jogo equilibrado. Não vejo ninguém tão à frente do outro assim pra sábado. Mas o Botafogo, assim, olhando só o Mundial, ele se defendeu melhor do que o Palmeiras e criou mais. Inegavelmente. E o Palmeiras pode jogar sem o Murilo, né? Provavelmente no fim de semana, enquanto o Botafogo tá com a dupla de zaga titular que tem sido pilar do time. O Gregory, né? Mas o Gregory tá suspenso. Vai fazer... Assim, e é engraçado, né? De um lado é o Palmeiras primeiro da chave, do outro lado é o Botafogo segundo da chave, mas o Botafogo jogou mais do que o Palmeiras, com um grupo mais complicado, e entendo que o Botafogo chega melhor, o que não significa dizer absolutamente nada. Também acho. Né? Ainda mais por ser um clássico, igual os desiguais, não são tão desiguais ainda. Tem traz 23 e 24. Vários desiguais. Essa frase é minha mesmo. E é ótimo. Obrigado. Mas assim, o Botafogo chega melhor. Daí vai ser vencedor, e claro. E tá garantido um brasileiro nas quartas de final, que acho que era a projeção do... Não do limite, mas daquilo considerado bom. Eu acho que a partir das quartas, o que vier é lucro. Agora vai ser mole uma galera apontar, ver o que tá acontecendo e falar: pelo amor de Deus, dá pra ser campeão. Pode ser que dê, mas assim, a projeção inicial, pela lógica do que a gente vê de diferença de força, que em algum momento varia, eu acho que quartas de final é considerado uma campanha boa, e a partir das quartas aí tu tá festa. Pra lucrar, o que vier tá fantástico. Lucrar, aliás, é um negócio que eles estão fazendo bem, né? Nossa, porque tá valendo dinheiro esse negócio assim, de o golzinho garantiu, além do primeiro lugar, que garantiu mais um milhãozinho do empate. De dólares, né? $1 milhãozinho de dólares, só pra ficar claro aqui. Pensando em encaixes, porque a gente viu um Botafogo que no jogo que teoricamente precisou mais propor, foi o jogo que o Botafogo foi pior. Nos 2 outros jogos contra Atlético e PSG, tinha que propor menos. E é uma coisa engraçada de novo, o Palmeiras foi o primeiro colocado, o Botafogo foi o segundo, o Palmeiras acaba de empatar, o Botafogo perde, mas o Botafogo sai dessa segunda-feira mais grandão, cara. O futebol é um negócio maluco. Pra mim o Botafogo sai, porque não era o esperado o Botafogo chegar, passar no grupo que tinha PSG, ainda mais com esse PSG e o Atlético de Madrid. O Palmeiras pra mim acho que passaria, entendo que passaria em primeiro, e com o sofrimento que foi. Então acho que até animicamente o Botafogo chegar a princípio, sábado grandão, tem as grandes passagens pelo Palmeiras, os 3-1 do Campeonato Brasileiro na semana
cena sensacional antes do jogo contra o Atlético. Tem a eliminação do Palmeiras na própria Libertadores, lá naquele jogo maluco no Allianz Parque, e a vitória, claro, no Newton Santos. Tem o derretimento, os 4-3 do 23, mas assim, é uma série de coisas que nenhum roteirista conseguiria fazer duelos tão legais como tem acontecido entre o Botafogo e o Palmeiras desde 23. E eu acho que esse núcleo aí do Botafogo, né, 9 titulares campeões da Libertadores foram mantidos no elenco para 2025. Esse núcleo aí passou por bastante coisa, né? Esse núcleo aí no ano passado sobreviveu ao inferno, que foi aquela reta final no Allianz Parque, uma disputa de pênaltis contra o São Paulo, uma final de Libertadores com um jogador expulso com 40 segundos, né? Sobreviveu ao Paris Saint-Germain e saiu com 3 pontos. Então, mentalmente, não só pelo que está acontecendo essa semana, pelo que aconteceu no Mundial, mas por tudo que está sendo construído. O Botafogo, ele era um clube, a gente fala do Palmeiras com a Palmeirada, né? Sim. O Botafogo era o clube dos fracassos, né? Do desastre, que a manteiga virava sempre para baixo, com pão, dava tudo errado. E esse núcleo aí, ele conseguiu mudar um pouco essa percepção. Então você olhava e falava, se tomar o empate, vai tomar a virada, vai cair, vai ser eliminado, o Botafogo não vai aguentar. Hoje você olha e fala, caramba, o Botafogo tem material para aguentar, o Botafogo tem casca para aguentar a bronca. Eu acho, né? que se você pegar a questão do mental e tudo aquilo que passou e o quão fortalecido é mentalmente, eu acho que o Botafogo hoje tá ali para brigar com o Palmeiras com as suas ferramentas. O Botafogo vai ter um recorte de menos remontadas, né, de buscar menos empates e viradas. O Palmeiras acho que tem mais isso. Pô, o Abel tem 10 títulos pelo Palmeiras, é gigante. E o Botafogo já tá com um novo treinador que em parte, não é que surpreenda, mas eu acho que ele tá mudando a percepção que as pessoas têm dele, porque a real é que o trabalho do Renato Paiva no Bahia foi horroroso e ele tem, sei lá, um outro bom trabalho para você tirar como, mais ou menos como base. E ele tá arrumando o Botafogo. O Mundial do Botafogo até aqui, apesar da derrota de hoje, é um Mundial muito bom, assim. Muito bom, e o ano do Botafogo vai, degrau a degrau, transformando o time em algo melhor. Vai tomar uma pancada agora na janela, né, com a perda do Igor Jesus, e não tem substituto do Jair no momento. E a iminente saída do Jair também, que é outro baque gigante. O Nathan Gonçalves nos comentários fala assim: eu quero ver falar que o Inter Miami tá no mesmo nível do futebol brasileiro. Estão exaltando o Botafogo, que só jogou por uma bola. O time todo amarrado querendo um contra-ataque. Gente, mas só um pouquinho, quais foram os jogos anteriores à derrota do PSG para o Botafogo? Quais foram os placares do PSG contra o Atlético de Madrid e uma tal de final de Champions contra a Internacional? 4-0 e 5-0. 5-0, cara. Qualquer time do mundo e aí jogaria, o treinador que ganha uma tríplice coroa, que é o Luiz Henrique, vai no microfone pro mundo inteiro ouvir e falar sem necessidade, porque ele não tem a menor precisão de jogar pra galera desse jeito, e fala, cara, o Botafogo foi o time que melhor marcou o PSG na temporada. Porra. Boa noite, Pedro. Boa noite, companheiros. O Palmeiras é o pior brasileiro do Mundial. Hoje escapou de um vexame. Perder para o Inter Miami seria um vexame. Tá? É um time do futebol recreativo aqui dos Estados Unidos. Uma liga em que você vê os gols, vê as jogadas. Um jogo solto, sem muita marcação, sem tanta intensidade. É um paraíso para jogadores de final de carreira que querem apenas desfilar talento, no caso de Messi, Soares e alguns outros. E o Palmeiras poderia ter tomado até mais gols, né? O Inter Miami teve chance clara, desperdiçada, poderia ter feito 2-3-0 e empatou ali, suando sangue, capinando sentado, sofrendo para empatar, a torcida ali numa angústia danada contra uma equipe que, sinceramente, não tem o menor sentido. Cara, o mais engraçado de tudo, eu concordo com muita coisa que foi dita aqui pelo pessoal da TNT. Com o Mauro César eu não concordo com nada. Eu coloquei aqui pra vocês verem, só pra dar aquela instigada na raiva de vocês aí, tá? E vocês entenderem que a mídia como um todo tá dando o Botafogo como favorito. Mas em partes eu concordo com o pessoal da TNT aqui. O que eu não concordo, cara, como é que foi o primeiro jogo do Botafogo no Mundial? Eles custaram ganhar de um time horroroso da MLS, o pior time da MLS. O Botafogo sofreu, tomou amasso, certo? O único ponto positivo do Botafogo, que tem que se engrandecer, é claro, é a parte defensiva, que se jogou retrancado contra o PSG, acharam uma bola lá, fizeram um gol, certo? O Palmeiras fez um bom jogo contra o Porto, o primeiro jogo, empatou, mas fez um bom jogo, partiu pra cima e propôs jogo. Contra o Al-Ahly, metemos 2-0, jogamos bem pra caramba. A única partida mal do Palmeiras foi contra o Messi, foi contra o Inter Miami, e só, cara. E isso tudo porque o Abel Ferreira entrou com um time totalmente horroroso
na primeira parte. Na segunda parte a gente encaixou o time, melhorou o time e demos um amasso na Inter, certo? Mas mesmo assim, cara, é uma má vontade tenebrosa da mídia, cara. É uma má vontade. Quando é um torcedor rival menosprezando o Palmeiras, eu entendo. Eu não falo nada, mas quando é a mídia esportiva que tem que ser imparcial e tentar colocar o pingo nos is, eles não colocam e sempre tentam menosprezar o Palmeiras. Mas isso é bom, tá? Eu acho isso maravilhoso. Continuem colocando o Botafogo como favorito. Continuem colocando o Palmeiras como lixo, igual vocês sempre colocam. Continuem mesmo, fazem isso mesmo. E tomara que os jogadores estejam vendo esses vídeos que estão rolando aí pela internet. Tomara que o Abel Ferreira esteja vendo esses vídeos que estão dando o Botafogo como favorito. Tomara mesmo. Que sirva de motivação para esses jogadores entrar com tudo, com a faca nos dentes, para o jogo contra o Botafogo e a gente passe e calhe a boca de todo mundo, beleza? Agora, só para dar para vocês verem que eu não tô mentindo, bora ver o botafoguense aqui, o que ele acha desse confronto. Bora ver a soberba dos caras. Eu não quero ver palmeirense chorando, choramingando, implorando pra CBF. Na Copa do Mundo não tem CBF. Vamos comer porco vivo mundialmente expondo vocês. A maior vergonha pra história do Palmeiras tá chegando. Tudo que acontece aqui com vocês, de goleada, de humilhação que vocês passam, foi aqui, ó. Ficou aqui preso na Brasil-América. Agora, mundialmente, tá vindo aí. Eu quero enfrentar o Palmeiras. Nós sofremos o gol propositalmente. Beleza. Pra encarar vocês, nós vamos humilhar vocês. E depois disso... Beleza. Tá te esperando. Já viu aqueles traumas de... Quando os soldados voltam, eles ficam com aquele olho assim fundo, já viu? A olhar de 1000 jardas. O palmeirense vai ter olhar de 10.000 jardas quando vê o botafoguense. 10.000 jardas. O olho do palmeirense vai ficar igual aquele olhar do motoqueiro fantasma, lá no fundo assim. Tu não vai conseguir enxergar de tanto trauma que esse escudo aqui vai causar. Não adianta correr. Não adianta correr. Nós vamos encarar vocês e vamos humilhar. O papo que eu tenho para dar é isso aí. Fala, Lucas. E, cara, é o seguinte. Se você for ver as publicações nas páginas de futebol, nas redes sociais, e você entra nos comentários, você vê uma galera dizendo Palmeiras vai ser amassado. Um monte de botafoguense. Esse time a gente é acostumado a ganhar. Um monte de gente menosprezando o Palmeiras, dizendo que o Palmeiras vem jogando. É o pior time brasileiro do Mundial de Clubes, cara. Não é muita gente. Se você duvida, entra em alguma página de futebol aí, veja alguma publicação do Palmeiras, entra na aba dos comentários e vejam o que a galera estão falando. Principalmente os botafoguenses e os caras que não gostam do Palmeiras. Vejam, vai lá e depois vocês voltam aqui e me respondem, que vocês vão concordar comigo. E estão numa soberba tenebrosa, cara. Estão tirando o Palmeiras pra merda. Eu repito aqui, tomara muito que os jogadores do Palmeiras estejam prestando atenção nas redes sociais. Vejam o que os jornalistas estão falando sobre esse confronto. Vejam o que os torcedores dos outros times estão falando sobre esse confronto. Porque é assim, cara. O Palmeiras sempre foi assim, cara. É quando menosprezam ele, quando tiram pra merda, que a gente consegue dar a volta por cima e consegue fazer aquilo que a gente sempre fez, que foi ganhar títulos, beleza? Deixe seu comentário aqui. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Deixe um like. Se você é palmeirense, se inscreva no canal. Um abraço. Avante palestra. Fui.